Agora, é momento de ouvirmos, de acompanharmos um pouco da conferência de imprensa convocada pelo Podemos, na voz de Denis Divan. Na tela. Bem disse o Edson Cortés que ele não queria fazer parte, mas a integridade não quer fazer parte daquilo que é esta mega fraude. Então achou por bem, porque é um material já contaminado, recusar-se a tal. Então, o CC e aqueles que são os detratores de todos aqueles que são contra o regime, encontraram possivelmente uma oportunidade para meter medo, talvez, à mais integridade, mas nós aqui reafirmamos que não há espaço para tal. Por quê? Porque este artigo, número 1 do 48 da Lei Orgânica do CC, para ela ser interpretada, tem que ser conjugada com outro artigo anterior, que é o artigo 45, que diz quais são as espécies de processo. E pela espécie de processo ou a fase processual que o CC neste momento diz estar a tratar, que é da validação, não dá oportunidade de verificar atas e editais. Obviamente, não pode haver uma penalização por alguma alegada irregularidade, um alegado ato ilícito que decorre de uma própria irregularidade. Quer dizer, seria o festim, não é? Seria o festim, não é? Da impunidade. Portanto, isto era necessário também trazer como um dos aspectos que nós aqui elencamos. É que o Conselho Constitucional tem que se conformar com a lei, tem que se conformar que ela é um órgão jurisdicional. O que é um órgão jurisdicional? É um tribunal. É um órgão que apenas diz do direito aos casos que lhe chegam à mesa. Não tem que tratar de questões operativas. Vamos lá, por exemplo, o que faria? Quando chega a deliberação da CNE, se não tivesse havido, portanto, protestos, haver uma fase própria de contencioso, o que ela iria fazer? Ia fazer aquilo que nós chamamos de fase de checklist, que é verificar, as eleições ocorreram naquele dia que foram marcadas? Sim, é um checklist, certo. Todos participaram? Certo. Quem não participou foi notificado para participar, por exemplo, delegados de candidatura, por aí em diante. Os membros da mesa de votos estiveram lá e por aí em diante. E vai vendo, gradativamente, passa, por exemplo, para a centralização distrital, o apuramento distrital. Também vai verificar se todos os participantes foram notificados para estar. Se foram notificados para estar, é checklist. Vai verificando, faz um checklist. Então, é basicamente isto. É só para verificar se a lei foi cumprida, se os procedimentos foram respeitados. Não tendo havido cumprimento da lei, os procedimentos tendo sido desrespeitados, ele não vai pôr um certo no checklist, vai pôr X e manda voltar para aquela entidade que lida com questões operativas regularizar aquilo que ele violou. É isso que é o trabalho do Conselho Constitucional. Não estar a contar atas editais, quer dizer, praticamente agora. Então, o que estamos à espera é de ver a mesma coisa que aconteceu em 2023, que é o Conselho Constitucional agora a vir trazer os seus resultados. Portanto, na verdade, o que tem acontecido com o Conselho Constitucional é esta usurpação, não é? Então, nós pretendemos deixar claro que esta usurpação de competência do CC tem sido uma verdadeira arma exatamente para esta desestabilização. Ao invés de funcionar como um órgão que vai trazer pacificação, não é? É um órgão que está a trazer desestabilização, porque as pessoas votam em quem votam e o CC decide fazer das suas. Atenção, direito, chama-se direito, aquilo que é o regulador social. Ou por outra, nós somos como, podemos assim dizer, somos felizes aparentemente, porque nós nos sentimos seguros em viver numa sociedade que tenha regras. Eu vou dar um exemplo que já dei uma vez, mas não custa nada dar isto. Quando nós saímos de casa, quem tem carro, por exemplo, quando sai de casa, ele sai de casa convencido que há de voltar para casa, não é? Que durante o percurso para o seu local, ele não vai sofrer nenhum acidente. Por quê? Por causa da segurança jurídica, ou por outra. Ele tem fé, crê que todos os outros automobilistas vão respeitar o código de estrada, ou por outra, vão respeitar o direito.
Quando nós temos uma entidade que não respeita o direito, o que ela está a dizer? Está a começar a inventar normas que, se fosse do Código de Estrada, quer dizer que, se me apetecer, eu posso passar para outra faixa. Se me apetecer, eu posso andar à velocidade que me interessa. Se me apetecer, eu posso ultrapassar o semáforo. É isto que está a trazer. Ou por outras. O CC não está a ser um elemento de pacificação. E o direito veio exatamente para regular a sociedade, trazer paz. O fim último do direito é justiça, e justiça é paz. O que estamos a assistir lá fora é exatamente a ausência de justiça. E é essa falta de justiça que está a trazer estas coisas que nós estamos a ver aqui. E depois querem começar a dizer que é o engenheiro Venâncio, é o engenheiro Venâncio. Mas não é o engenheiro Venâncio. Quem tem estado a usurpar competência, quem tem estado a desviar-se da lei, é exatamente aquele que deveria cumprir. Disse que os juízes são o último guardião da moral, o último guardião da ética, o último guardião da lei. E estamos a ver um CC como o verdadeiro atropelador da lei. Isto tem que parar. Tem que parar. Portanto, CC, como estamos a dizer, não tem competências, por exemplo, para a situação que nós temos neste momento de não ler o nosso recurso na fase certa. Nós já debatemos isto várias vezes, nós voltamos a questionar a presidente do Conselho Constitucional ali, todo Moçambique viu, ela não tem fundamento legal para ter feito o nosso recurso transitar da fase do contencioso para a fase da validação. Nós aqui também queríamos tratar como penúltimas matérias, que é esta questão de o próprio Conselho Constitucional ter feito menção de que, ao nível, não é, da apreciação que o CC está a fazer em relação aos editais, chamou de reverificação de editais, ela não se abre à observação eleitoral. Bom, esta questão prende-se com um princípio chamado de princípio de transparência. Não é só esse, não é? Sendo, e como bem disse a presidente do Conselho Constitucional, que o CC, o Conselho Constitucional, é um órgão jurisdicional, ela funciona como um tribunal. Ora, os tribunais funcionam também respeitando não só a legislação, mas também princípios. Então, não se percebe porque que o CC, já usurpando as competências que são do Conselho, da Comissão Nacional de Eleições e do STAI, não age como tal, porque ao nível do apuramento de base, que é o apuramento parcial, é por lei consignado que tem que se ter delegados de candidatura. Então, se ela leva os editais, diz, quero ser eu a contar, tem que contar com aqueles, na presença daqueles que são interessados. Eu é que sei ver se aquele número está certo ou não. Eu vou protestar dizendo que não está certo. Então, o CC quer aparecer e dizer que contou votos que são favoráveis a mim ou desfavoráveis a mim, e eu tenho que aceitar num princípio, não é, de opacidade, portanto, não houve transparência. Então, isto fere por completo. É mais uma forma de nós vermos aqui que não se está a fazer absolutamente nada no Conselho Constitucional. Por quê? Porque este princípio de transparência está a ser vilipendiado. Ladeado a este princípio de transparência, existem outros princípios. Por exemplo, o princípio de contraditório. Eu já falei aqui um pouco disto, não é? O princípio do contraditório reza que ninguém pode ser acusado ou tratado de algum assunto que incide sobre a sua pessoa sem que ele possa ter oportunidade de reagir. Isso chama-se contraditório. Até nossos pais fazem isso. Se eu vou queixar para meu pai que meu irmão me bateu, ele, antes de bater o meu irmão, não é? Educar o meu irmão, ele pergunta se realmente ele bateu. Não pergunta? Então, isto é o contraditório. E depois pergunta por que você bateu no teu irmão mais novo. Que é para ele perceber o que aconteceu. Ele não parte logo para a sentença, que é, não é? Então, esta é uma maneira de ser e de estar da própria sociedade. O Conselho Constitucional não pode tomar decisões. Veja uma coisa, verificar atas e editais, sendo ela um órgão jurisdicional, é nada mais, nada menos que um julgamento. Então, como é que está a acontecer um julgamento na ausência dos interessados? Muito bem, então, Dinis Stefani, porta-voz do Partido Podemos, fazendo o balanço do encontro havido ao longo da semana com o
Conselho Constitucional